Um dono de uma clínica trocou seus funcionários por PJs para economizar. Deu certo durante um tempo. Até que virou uma dívida trabalhista de R$ 540 mil. E o casal ficou impedido de viajar para fora do país. Hoje vamos mostrar exatamente como que essa conta acontece, como começou a dar errado e como não ser também o próximo. Oi, gente, eu sou Juscelia, sou perita contábil. Sou eu que entro quando essa confusão acontece e vira um processo e alguém precisa fazer essa conta. Então, essa é a minha função. Eu sou Abílio Gonçalves, sou empresário da CF Contábil e eu sou do outro lado da empresa, que organiza a questão, né, jurídica, a questão de CNPJ e tudo mais. Então, nós temos que pensar antes do estrago acontecer. Então, para isso, vamos conversar hoje sobre esse assunto e entrar um pouquinho nesse pensamento que todo empresário tem, né, de como economizar com a questão da contratação de funcionários. E esse episódio hoje é para você que quer saber como descomplicar esta relação de trabalho, essa relação de pejotização. E hoje a gente vai te mostrar que pejotizar pode ser seguro, desde que siga corretamente o que a legislação permite, né? Você pode economizar de verdade e a gente vai mostrar como fazer para que a justiça não desconsidere esse contrato entre a empresa e esse PJ. Certo? Acho que a primeira coisa, então, que nós devemos saber é o que é pejotizar. Então, pejotizar é uma forma de contratação, só que você vai estar contratando uma pessoa jurídica, uma pessoa que presta um serviço para você, mas que não utiliza do seu CPF, e sim de um CNPJ. Mas é a própria pessoa que está prestando esse serviço, diferente, por exemplo, da terceirização. Na terceirização, você terceiriza o serviço para uma outra empresa e essa empresa, com seus funcionários, seus empregados, é que vão realizar o trabalho. Na pejotização, é a própria pessoa que está realizando o trabalho. É porque o que acontece? O senso comum dos empresários é que pejotizar é fazer, é como se fosse um CLT pela metade, né? Fosse economizar de verdade. Isso é verdade? Um CLT pela metade? Precisa fazer conta, sempre, né? Assim, na contabilidade a gente vai ter que sempre estar realizando contas para ver, na ponta do lápis, o que que de fato vale a pena. Mas vamos pegar um exemplo de um CLT que tem aí um salário de R$ 5.000, por exemplo. A empresa vai ter um custo com esse empregado CLT de 50% a 80% a mais. Então, no final, esse custo desse salário de R$ 5.000, ele pode chegar até 8.000. Aqui eu estou colocando encargos, eu estou colocando FGTS, estou colocando INSS, projeção de férias, de 13º. Então, tudo isso é colocado na conta. Se é uma empresa que não é do regime tributário do Simples Nacional, esse valor pode chegar aí a quase 80% a mais do que o salário combinado. No Simples cai um pouco, mas ainda existe essas parametrização de provisionar 13º, provisionar férias, pagar FGTS, enfim, isso tudo é que infla o salário, né? Não é só o salário que a gente está falando, a gente está falando de tudo o que impacta o valor que o empresário paga. Quando a gente traz essa realidade para um PJ, dependendo do valor combinado entre as partes, ele pode sim ter uma economia, porque considerando que esse PJ cobrasse ali por um contrato R$ 7.000 que fosse, considerando que você não vai ter os outros encargos, aparentemente parece ser mais vantajoso. Mas para isso a gente vai ter que fazer conta de cada vez que acontecer a situação, porque são casos específicos, são contratos específicos. Então não tem como falar que necessariamente existe uma economia. Normalmente sim, e aí tem um número que é de cerca de 20 a 40%, né, dependendo do regime, mas esse PJ ele vai ter que fazer uma emissão de nota fiscal, enfim, pode existir, mas não tem como a gente dizer que de fato
é mais vantajoso e nem que economize tanto assim. Tá, então a questão não é só a economia, não é só o dinheiro desembolsado. É mais a pergunta que é essencial nesse caso. A Justiça do Trabalho, ela reconhece o PJ? A pejotização, no caso? O que que faz um juiz aceitar ou não um momento, uma relação, né, entre eles, entre dois CNPJs, e às vezes pode ser um trabalho. Tá. Eu entendi a sua pergunta e sim, a justiça ela reconhece desde que seja válido o contrato. O que que vai validar aquele contrato? Existe uma diferença muito grande de um empregado CLT e desse PJ. O CLT ele tem algumas características muito específicas. Por exemplo, a pessoalidade. É aquele empregado que presta o serviço. Quando a gente fala de pejotização, pode ser a pessoa contratada ou de repente ele pode enviar uma outra pessoa para executar o serviço. Um outro ponto importantíssimo, habitualidade. O empregado, ele bate ponto, ele chega todo dia às 8 horas, ele sai meio-dia para almoçar, ele retorna às 14, sai às 16, ou das 16, 18, enfim, ou seja, ele tem uma jornada estipulada, ele precisa cumprir uma carga horária. Na pejotização, é proibido cobrar esta Jornada. jornada, porque ele é autônomo, ele faz o tempo dele. O que você vai cobrar dele é a entrega do serviço contratado, mas ele vai realizar o serviço a hora que ele quiser, da forma que ele Na quiser. realidade, ele não é autônomo, ele tem autonomia. Pronto, Porque senão confunde os conceitos aí. verdade. Então, ele tem essa autonomia de fazer o trabalho no local que ele quiser, na hora que ele quiser. O que você tem com ele é um contrato de entrega de serviço. Né? Você Certo. pode até estipular prazos, e aí o contrato vai reger tudo isso, mas ele não está vinculado à sua empresa tendo que bater ponto. Uma outra situação também é a questão da subordinação. O CLT ele é subordinado ao seu empregador. Ele tem que cumprir ordens, ele tem que cumprir regimento interno da empresa, ele tem algumas situações que ele vai ter que fazer exatamente o que está sendo ordenado, o que está sendo determinado. Já no caso da pejotização, é ele próprio, com os conhecimentos dele, com as ferramentas dele, muitas vezes, que vai desenvolver aquele trabalho. Então, se você consegue tirar esses elementos que regem a relação de trabalho, muito possivelmente o juiz vai aceitar que aquela pejotização ela é verdadeira, porque não existem os elementos da relação de emprego, Qual o resumo né? desses Tá, a gente elementos? pode falar aqui da ah, a pessoalidade, Uhum, a habitualidade, uhum, subordinação, certo? onerosidade, Ah, que é a sim. questão do salário, né? Você vai pagar o salário mensal numa data estipulada. Já o PJ, ele vai receber a partir do momento em que ele emite a nota fiscal. Ele exerceu o serviço, ele cumpriu o O serviço. serviço, ele emitiu a nota fiscal e ele recebe por aquele trabalho. Né? Então, esses elementos são assim, os primordiais para que essa relação não seja confundida com uma relação de emprego CLT. Então, pronto. Eu creio que então há o risco, porque tem elementos que podem ou não descaracterizar a pejotização, esse negócio. E quem é que pesa mais? Pesa mais para quem está sendo contratado ou para quem é o contratante? Ah, eu acredito que o contratante, porque eu vou trazer um caso, a gente até falou sobre ele, um veterinário que prestava um serviço para uma clínica de forma, por meio de nota fiscal, né? Um PJ que foi contratado e que ele tinha a autonomia da agenda dele. Então, ele ia atender os casos que ele queria, no dia que ele queria. A agenda dele não estava vinculada à clínica em si. Eles começaram dessa forma. Então, a princípio, a relação começou ok e tinha tudo para que essa pejotização fosse válida. Mas, com o passar do tempo, ele foi assumindo mais casos, ele foi
ficando subordinado ao que a clínica pedia, e daqui a pouco se desconfigurou aquela relação inicial e virou de fato uma relação de Trabalho. emprego, né? Que tinha todas as características de um CLT. E aí ele entrou na justiça e foi reconhecido. Então o custo foi para o empregador, porque o empregador já tinha feito todo o pagamento por meio de considerando o contrato inicial, né, se pagava ali um valor combinado, mas quando foi para a justiça, ele foi condenado a pagar todas as verbas de 13º, de férias, os... E não se considera o valor já pago, né? Já considera ele como bruto para É, calcular as verbas, não é isso? porque a hora que ele estava combinado lá o valor de, por exemplo, de novo, os 5.000 reais, aqueles 5.000 reais, ele virou a base para o FGTS, para o INSS, Então é para 8% ali, férias. depois mais não sei quanto por cento de INSS, e aí vai. Exatamente. E às vezes esse contrato ele já era um pouco mais alto do que ele pagaria para um CLT. Mas a hora que vai para a justiça, essa é a base, né? Então ele teve um custo elevadíssimo. E de surpresa, ele não imaginava, porque ele acreditava que, aliás, não de surpresa, mas assim, ele acreditava que estava fazendo certo, porque inicialmente a relação era dessa forma, e eram poucos ele tinha poucos horários na agenda. De repente, a agenda deles ficou praticamente por conta dessa clínica. Esse foi um outro fator, porque no início ele conseguia prestar serviço para diversas clínicas. Depois ele ficou quase que exclusivo. E aí, com isso, a justiça reconheceu que ele era um empregado E daquela a justiça empresa. reconhece retroativamente quantos anos? A partir do momento em que a pessoa entra na justiça, vai ser considerado os últimos 5 anos. Né? A prescrição ela é quinquenal. Então, vai retroagir ali para, dependendo de quando ele entrou, né, durante os últimos 5 anos, tudo o que não foi pago de férias, de 13º, de FGTS, tudo isso vai ser calculado. Tá, então esse montante, quando ele é formado na justiça, o cara ganhou, né? O empregador ou empregado foi lá, entrou contra ele e houve um montante, de repente, bem alto. Mas e aí? O que que acontece com o empregador, com o CNPJ do empregador? Ele tem algum risco em relação à efetividade da cobrança dessa dívida se o cara tiver quebrado? A dívida, ela pode alcançar o patrimônio pessoal do sócio. Se a empresa não tem como arcar, vai-se atrás dos CPFs. E a empresa, ela pode ficar, tanto a empresa quanto o sócio, né? Eles podem ficar com os seus dados negativados. O próprio sócio não consegue viajar para fora do país, né? Tem algumas situações que impedem, as contas são bloqueadas. Então tem várias situações que podem acarretar problemas para esse empregador. É porque geralmente a justiça do trabalho é mais rápida, né, nesse sentido de cobrança, porque é uma subsistência, né, do trabalhador, não é isso? Algo nesse sentido. A justiça trabalhista, ela segue os ritos, né? Tem ali a inicial com os pedidos. Na sequência, a empresa ela vem se defender, né? Ela vai apresentar uma contestação daquela situação, ela vai apresentar os fatos e aí voltando àquela situação da clínica veterinária, né? Se o empregador conseguisse provar que o veterinário ele tinha autonomia de agenda, de marcação de horários, e que não existia esse vínculo, essa pessoalidade, essa subordinação, é nesse ponto em que ele apresenta, nesse momento, né, na contestação, ele apresenta essas provas, e aí né, corre-se o processo e o juiz vai julgar de fato quem Então, tem, mas sim, não, pode falar, terminar. não, começar outra. Vamos lá, continua. Termina aí. Então, assim, não é que seja mais rápido, porque, na verdade, segue um rito da justiça mesmo, né? Existe ali alguns requisitos, existe
Às vezes vai precisar de uma prova pericial, e aí é onde a gente entra tanto quanto na assistência técnica para aquela empresa ou para aquele empregado, e às vezes vai necessitar de um perito para apurar essas contas. Enfim, Uhum. existe um rito a ser É. seguido. É porque é uma crença, né, também. Eu gosto de pegar o que o povo pensa, o que o povo acha. Então, entrando nesse ponto, esse ponto é o mais importante agora para a gente, como empresário. Como nos blindar dessa situação? Para que, como você falou, vou precisar, né, se o cara entrou na justiça contra a empresa, eu como empresário, como é que eu me blindo em relação a essa situação? Eu preciso ter documentos, eu preciso ter uma base forte para chegar lá na frente do juiz e falar assim, não, eu tenho razão. Quais são esses pontos que eu preciso ficar atento? O primeiro dele é o contrato, né, um contrato ali bem parametrizado com o escopo das entregas, com prazos, com valor, o valor do contrato, não salário, porque não pode ser um salário disfarçado. Ele é um valor por contrato, por entrega, por serviço, enfim, esse isso é primordial. Esse contrato ele tem que estar bem delimitado, a função, os prazos, enfim. Outra situação é, finalizou o trabalho, esse prestador de serviço ele tem que emitir uma nota fiscal. Você nunca vai passar, ele nunca vai passar pela folha da empresa. E não existe marcação de ponto para esse empregado. Então, assim, tudo que é específico de um empregado CLT, a gente não vai fazer com esse PJ. A gente vai trabalhar com ele mediante nota fiscal, mediante contrato, nada de vale transporte, vale alimentação, plano de férias. Eu já vi muito PJ pedindo, negociando data das férias. Não existe isso. Vai ter um É porque não momento. tem exclusividade, não é isso? Exato. Não, não Então, tem exclusividade. Pronto, esse é mais uma das características de uma relação de trabalho, de emprego. Na relação de uhum. emprego CLT, a exclusividade é um dos pontos que faz diferença e que no PJ ele não está exclusivo. Ele vai trabalhar para quantas empresas ele conseguir prestar o serviço. Eu acho que tem outra questão também que eu acho que acontece. O cara é ex-funcionário e a pessoa pega ele de volta, só que na função, na pejotização. E aí? Vai dar certo isso aí? A gente não recomenda, né? Assim, pode até dar, mas é porque fica sabe assim, parece que é uma fraude, pode até não ser, mas você tem o cara na mesma função, você demite ele e contrata ele como PJ, então isso já traz indícios de que aquela relação ele tem algum problema. Tudo bem que nesse segundo contrato pode ser que a cobrança seja diferente, pode ser que não existam os elementos iniciais, mas é muito problemático, assim, a princípio não recomendo, ou que se espere ali um bom prazo, né? De repente, passou-se um tempo, passou um ano, 2 anos, e a pessoa está prestando de novo um serviço para aquela empresa. Daí, ok, mas na sequência, é muito difícil não ser reconhecido como uma continuidade do vínculo, sabe? Perfeito. Então hoje você tem que blindar sua empresa, não pensar num PJ barato apenas. Você tem que ter toda uma estrutura. Claro que a sua contabilidade tem que estar ali contigo para trabalhar, né, nesses pontos para blindar a sua empresa em relação à proteção jurídica e sem contar também que depois, se você não tiver essa proteção, vai custar um pouco mais caro para resolver depois. Às vezes nem consegue resolver, né? Vai ter que arcar com a consequência que um empregado desse ir para a justiça e você perder se você não tiver nada, né, como provar. Sim. Beleza. Então, se você está pensando em contratar, é importante rever os seus passos, veja o que você já está fazendo hoje e não aplique nada fora desse nosso papo sem você passar Você pode até perguntar aqui pra gente, fala aqui nos comentários se você tem alguma outra dúvida, de repente alguma coisa que a gente ainda não falou, podemos trocar essa ideia aqui no chat. No chat não, nos comentários do vídeo, tá bom? Então é isso.
nós terminamos esse episódio e vamos mudar de assunto no próximo, mas acho que não precisa nem comentar qual assunto que virá. Contudo, a gente tem que estar sempre buscando uma economia. Isso é importante para qualquer negócio, é importante a gente saber que tem meios da gente economizar de Sim. forma correta, de forma legal e que não haja um passivo escondido aí que Isso. depois você vai ter que arcar com as consequências, não é isso? É isso. A ideia aqui nunca é assustar, né? Assustar vocês, mas a verdade é trazer um mapa de segurança, é mostrar como acontece na prática, tanto na questão empresarial quanto na justiça, né? Essas duas relações assim muito próximas do empresário. Então, assim, contratar certo é mais barato do que processar, do que ser processado. Então, tendo isso em mente e contando com uma boa assessoria de contabilidade, já é assim mais de meio caminho andado para evitar futuras ações trabalhistas. Certinho. Finalizamos mais um Contas que Importam, o podcast que faz as contas falarem. Até o próximo episódio.